Nós da Morareua viemos até aqui em Miami, né? Nossa saga de buscar profissionais brasileiros que fazem sucesso no país vizinho, né? Nos Estados Unidos. A gente veio conversar hoje com o Dr. Vladimir. Muitos de vocês devem conhecer pelo projeto Ser Mamãe em Miami. Um projeto incrível que faz das brasileiras que querem ter neném nos Estados Unidos nascerem com segurança em todo esse processo. E vai ser muito legal esse papo porque eu tenho certeza que ele tem muita dica para dar para vocês sobre como continuar com a sua profissão, você que é médico, não só na questão da gravidez, mas também toda a continuação da profissão aqui nos Estados Unidos. Então bora conversar com ele e saber um pouco da história de vida dele, um pouco que ele tem para contar e agregar na história de vocês também. Eu tenho certeza que vai ser muito válido para todos vocês que estão assistindo. Vamos lá conversar com ele. Bom, seguindo nosso roteiro de entrevistas de brasileiros que fazem sucesso, né, no país vizinho, nos Estados Unidos, eu estou batendo um papo aqui hoje com o Dr. Vladimir Lorentz, mais conhecido, aliás, é melhor você me falar se é mais conhecido pelo teu nome ou Ser Mamãe em Miami, porque isso é um projeto que eu já conheço, né, tenho amigos que já tiveram filhos com você, enfim, famosos, né, a gente sabe de um monte de famosos, Cláudia Leite, enfim, uma galera que usa teus serviços. Então, você é mais conhecido pelo teu nome como doutor ou pelo programa que você criou? Bom, eu acho que pelos dois, né? Eu tenho uma comunidade muito grande de brasileiros aqui que faz acompanhamento pediátrico na minha clínica pediátrica, né? E a clínica pediátrica vem a ser parte do programa Ser Mamãe em Miami, que presta os serviços pediátricos aos pacientes internacionais. Então, como pediatra aqui em Miami, sou muito conhecido. Agora, pelo Ser Mamãe em Miami, que eu trouxe essa ideia ao brasileiro uns 6, 7 anos atrás, como Ser Mamãe em Miami, eu sou conhecido também. E, na verdade, as pessoas até se confundem às vezes porque pensam que eu sou obstetra. E eu não sou obstetra, eu sou pediatra, mas eu tive a ideia de começar esse programa. Legal. Doutor, antes de mais nada, né, eu quero agradecer o teu tempo, sei que a tua agenda é extremamente lotada, é uma agenda, né, tem muita demanda, a galera, né, usa bastante teu serviço, principalmente aqui em Miami, né, a criançada como pediatra vem aqui atender, enfim. Então, obrigado pelo teu tempo, obrigado por abrir e expor um pouco, né, da tua vida profissional, da tua vida pessoal. E continuando o que a gente até estava falando antes aqui da gravação, a nossa ideia é trazer um conteúdo legal para os brasileiros que, né, pensam em morar nos Estados Unidos, ou que pensam sobre Estados Unidos, pensam em carreira profissional, né, até adiantando um pouco e contando um pouco da tua história. Eu sei que você veio quando pequeno para cá, e aliás eu sempre gosto de começar a história do final, né, do hoje lá pro começo, ou seja, quando as pessoas olham hoje você e falam assim, nossa, o Dr. Vladimir ele tem sorte, né, porque olha o que tudo aconteceu na vida dele e tal, só que ninguém fala o quanto talvez você tenha estudado, honra ao mérito, bolsa por mérito próprio, enfim, toda essa história que eu queria que você contasse um pouco pro brasileiro hoje, né? O quanto você estudou, o quanto esse país te proporcionou baseado na tua meritocracia, enfim. Conta um pouquinho da tua história pra galera conhecer um pouquinho mais de você. Bom, primeiramente eu quero falar que eu tenho sorte de ter os pais que eu tenho, porque foram os meus pais que me trouxeram para cá. E eles que fizeram a boa decisão de vir para os Estados Unidos. E realmente foi uma boa decisão, porque me proporcionou conseguir tudo que eu consegui aqui. É claro que no Brasil as pessoas se dedicando conseguem também bastante muitas vezes, mas aqui é o país da oportunidade. Sim. Então a pessoa que se dedica nos Estados Unidos, ela consegue chegar longe. É só pôr a cabeça no que quer fazer e trabalhar duro. Você veio com quantos anos? Eu cheguei aqui, olha, na verdade, eles haviam estado aqui já quando eu tinha 1 ano de idade, por um período de 1 ano. Tanto que minha irmã nasceu aqui. Mas voltamos para o Brasil. E aí eu me lembro de ter chegado aqui com os meus quase 15 anos de idade. Então eu me sinto bem brasileiro, porque o fundamento da minha vida, o começo da minha vida foi lá. E daí eu vim com meus pais para Michigan, porque meu pai trabalhava na indústria automobilística, e lá em Michigan foi que eu estudei bioquímica, fiz meu undergraduate, né, que é o bacharelado no Brasil, né? Sim. E
e fiz bioquímica porque eu gosto muito de ciência, e foi lá também que eu decidi fazer medicina. Falando um pouquinho dessa questão acadêmica, a gente até estava conversando um pouquinho antes, né? Então aqui nos Estados Unidos, né, o cidadão que quer começar uma carreira, né, nessa linha médica, ele começa uma faculdade, um undergraduate, né, como biologia, por exemplo, igual ao teu caso, e aí depois ele vai para uma linha mais focada na medicina, é isso? Sim, aqui nos Estados Unidos a questão da medicina é vista como um campo onde a pessoa tem que ser well-rounded. Well-rounded é uma pessoa que tem um conhecimento de vida amplo, eles falam. Tá. Então a pessoa, antes de estudar medicina, tem que ter um estudo básico, não necessariamente na medicina, ela pode estudar antropologia, bioquímica, psicologia, e durante esse processo do estudo do bacharelado, ela faz um treinamento, uma preparação para medicina, se chama pre-med, é um track, né, um pre-med, onde ela toma cursos preparatórios para medicina. Seriam provavelmente o que corresponde aos primeiros 2 anos de medicina do Brasil. E aí depois que ele termina, aí ele vai fazer a prova para ser aceito no Conselho de Medicina. Daí, concluindo o curso de, digamos no meu caso, bioquímica, já pre-med, com a preparação para medicina. Daí a pessoa faz não é um concurso, é um teste, né? Um teste de 2 dias de duração, onde eles avaliam a tua habilidade para estudar medicina. E com essa nota, com a sua performance durante os 4 anos ou 5 anos de universidade, e com todas as outras coisas que você pode ter feito em relação a trabalhos voluntários e pesquisas, as escolas de medicina avaliam para ver se você é bom candidato para cursar medicina. E daí eles determinam se eles vão aceitar você ou não para fazer. Aí você faz os applications, e aí alguns deles vão lá e te escolhem, se é que escolhem. E aí você faz a tua faculdade de medicina, que aí já é uma especialização em alguma área. Não, aí você vai estudar medicina, que seria a medicina como no Brasil. O que você conclui lá no final do 6º ano é o que você concluiria aqui no final dos 4 anos que você faz a medicina, que seriam 4 anos adicionais após a universidade. Então eu ia falar 5 anos de faculdade, mais 4 anos de medicina. Que é um pós-graduado. E onde entra a especialização aqui? Então daí você terminando a medicina, você vai novamente ter feito o teste que todo médico brasileiro que quer vir trabalhar como médico nos Estados Unidos conhece, o SMLE Step 1, 2 e 3. Né? Os 3 steps. O Step 1 e 2 você faz durante a escola de medicina. E daí com esse teste, de novo, se inscrevendo com os programas de residência, você consegue uma vaga num programa de residência em algum lugar nos Estados Unidos para você fazer a especialidade que você quer. Você não pode trabalhar de médico e, na verdade, não tem oportunidade de trabalhar de médico sem fazer uma residência. Bacana. Aí depois da especialização, então, aí você está pronto para atender os pacientes. Depois, no meu caso, eu fiz 3 anos de pediatria, de residência de pediatria aqui no Jackson, em Miami. Jackson Hospital. Eu terminei e abri minha clínica. Que bacana, muito bom. Bom, agora falando um pouquinho de clínica, falando um pouquinho até da tua ideia, né, ser mamãe em Miami, eu acho que essa ideia colou demais, né? Tanto é que eu sei, nem sei se pode falar ou não, mas eu sei que tem aí pelo menos uma meia dúzia de famosos que eu conheço que trataram com você, não sei se trata ou não trata, também não importa, mas saiu na mídia, Cláudia Leite, Tami, quem mais que saiu? Me ajuda aí. O sobrinho do Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Karina Bach. Karina Bach. Como que foi surgir essa ideia, né? Porque cair no conto geral, quando a ideia é boa, eu acho que ela vai até né, por inércia, assim, tem muito trabalho, obviamente, mas quando a ideia é boa, o negócio é aceito. Mas como que foi essa ideia? De onde surgiu essa ideia? Bom, primeiramente eu queria falar que eu atendi os famosos, mas o programa, os famosos vieram devido já à nossa reputação, que foi criada com outros brasileiros que haviam vindo antes. Legal. Então nós temos a grande maioria de nossos pacientes não são famosos. Sim. São
Os famosos, todo mundo fica sabendo deles porque eles são famosos, mas a grande maioria dos nossos pacientes são pessoas brasileiras que de diferentes profissões, diferentes life stories, né? De histórias de vida. Histórias de vida, sim, classe social, cidades, enfim. De vários lugares. Então, nós atendemos já mais de 900 famílias brasileiras. Mas sim, atendemos essas pessoas que você mencionou. Como que surgiu a ideia do programa? Então, a questão do programa surgiu da seguinte maneira. Eu, há 7 anos atrás, eu abri a minha clínica privada. E essa clínica privada era focada no público que procurava uma atenção mais especial do pediatra. Tá? Nos Estados Unidos, em geral, médicos atendem bem rápido. Sim. Tá? E pediatras também. E eu trabalhei... Estamos na terra do Times Money, né? Exatamente. 4, 5 pacientes por hora. Tá? Eu cheguei a atender 6 pacientes por hora. Uau. Eu não sei como eu fazia isso, mas eu fazia porque eu tinha que fazer. Lógico. Só que eu não gostava de trabalhar dessa forma porque isso não é agradável ao paciente nem a mim. Sim. Então, chegou esse momento na minha vida, onde depois de 13 anos já trabalhando na pediatria dessa forma, eu decidi abrir meu negócio, onde eu ia atender o paciente do jeito que eu queria atender. E o jeito que eu queria atender é o jeito que eu atendo hoje. 2 pacientes por hora, com mais tempo, minha disponibilidade ao paciente por telefone, direto, sim, que é uma coisa que aqui os médicos também não dão tanto. Essa disponibilidade, esse tipo de serviço, logo de início eu me dei conta que era uma coisa muito interessante para quem vem de fora, porque a pessoa está acostumada com isso no Brasil, na América Latina em geral. Sim. Então eu comecei a atender um público de turistas que vinham aqui ver o Mickey Mouse, estavam em Miami de vez em quando passeando e tinham problemas e me chamavam. Eu comecei aí a atender um grupo de bebês russos, porque muitos bebês russos nascem aqui. E esses bebês russos, os pais vinham ter seus filhos aqui através de agências que vendiam esse serviço. E eu pensei, bom, bebês russos vêm ter seus bebês aqui, mamães russas vêm ter seus bebês aqui, certamente latinos, né, procuram esse serviço. E dito e feito, os obstetras com os quais eu trabalho agora, eles atendiam alguns venezuelanos, colombianos, dessa forma, pacientes internacionais. E eu conheci o Dr. Cárdenas, que começou a enviar os pacientes deles para mim, os internacionais, que ficaram extremamente satisfeitos com a atenção adicional que eu estava dando. E eu falei, bom, eu estou atendendo latinos e russos, e de uma forma diferenciada, cadê os brasileiros? Porque o brasileiro não tinha esse costume de vir ter filho, sim, nos Estados Unidos. Sim. Os que vinham eram raríssimos, eu atendi 1 ou 2 durante os primeiros 13 anos da minha carreira, e vinham aos trancos e barrancos, chegavam a mim sem querer, né? E fazer as coisas aos trancos e aos barrancos não é ideal. Sim. E eu propus ao Dr. Cárdenas, vamos organizar a informação que o paciente precisa para chegar a nós, mostrar ao público internacional quem nós somos, o que nós temos a oferecer. E é isso que eu fiz, eu organizei. E isso chegou à boca da BBC Brasil, tá, que me ligou e pediu para fazer matéria, e daí o resto é história. Aí começou. E agora, desde então, nós saímos em Domingo Espetacular, Veja, Isto É, em diversos meios de comunicação. E hoje em dia, os pacientes, quando procuram o nosso serviço, eles nos veem através das famosas, nos vêm através das matérias que existem por todo lado no internet, e também nos vêm pela boca de mais de 900 brasileiros, sim, que já vieram aqui. Sim, eu conto até porque, como eu já até te falei, eu tenho amigos que tiveram filhos com vocês, assim, a experiência maravilhosa que tiveram, enfim. Eu acho que a ideia é boa, e até falando um pouquinho, né, fazendo uma correlação entre os negócios, né, a Morareu, a gente cuida de clientes que querem morar nos Estados Unidos exatamente para se planejar e fazer de uma forma diferente. E eu acho que a tua ideia, né, em empacotar esse serviço, em fazer isso de uma forma bacana, isso quebra paradigmas, inclusive das brasileiras, porque, obviamente, quando a gente está falando de nascer um bebê,
a mãe tem muita insegurança de como que é o tratamento no hospital, de como que ela vai ser recebida. Existe uma barreira também que a gente sabe que não existe, mas na cabeça do brasileiro, da própria imigração, quando você está chegando nos Estados Unidos, né, você está chegando grávida lá de 7, 8, 9 meses, como que vai ser, se vão aceitar, se não vão, ou seja, eu acho que o fato de você oferecer isso para o brasileiro de uma forma organizada, de verdade, assim, extremamente parabéns, porque eu acho que mostra que você é muito mais do que um médico, ou seja, um empreendedor nato que tem ideias boas para fazer isso daí. Acho que é muito legal. Agora, saindo um pouco do assunto do programa e entrando na questão de vida mesmo, né, de história, enfim, o que você poderia falar, principalmente para os seus colegas de profissão que estão no Brasil, que gostariam de fazer uma revalidação, os 3 steps, ou às vezes uma family medicine, eu não sei exatamente se tem o family doctor, se tem um caminho um pouco paralelo, enfim, o que você falaria? A gente mesmo recebe muitas demandas de médicos querendo algum certo tipo de oportunidade ou saber como que esses caminhos funcionam. O que você falaria para os teus colegas no Brasil? Olha, eu sou procurado pelo Instagram, diretamente por médicos do Brasil, perguntando exatamente o que você está mencionando agora. E tenho agora pessoas aqui em Miami que eu conheço que estão nesse caminho, tá? Existem diferentes maneiras de chegar no mesmo ponto. Pessoas que vêm de fora, médicos que querem revalidar nos Estados Unidos, podem revalidar e serem médicos nos Estados Unidos. Isso é uma possibilidade. Só que existe todo aquele processo de fazer o USMLE Step 1, 2 e 3 e depois fazer a residência novamente. A pessoa não pode clinicar nos Estados Unidos sem fazer a sua residência completa. Em geral esse é o requerimento. A minha pergunta dos 3 steps, eu não sei se você sabe me responder, fica 100% à vontade, mas uma parte dele, ou pelo menos os dois, o primeiro e o segundo step, ele pode fazer pelo Brasil? Ele pode, estando no Brasil, estudar para fazer as provas pontualmente, ou seja, ou ele precisa estar morando nos Estados Unidos? Ok. Eu já ouvi falar que no Brasil eles oferecem em outros países. Não tenho certeza. Bacana. Mas eu estou quase certo que sim. O step pode ser feito fora do país. Teria que averiguar para você. Não, sem problema. Agora, você como médico, né, nos Estados Unidos, isso eu vou reproduzir aqui a dor de muitos colegas teus de profissão do Brasil, que não é só na área médica, tem algumas outras áreas que a gente recebe, né, a constatação assim, de pessoas dizendo o quão não valorizado é pela profissão que é, inclusive pelo tempo de estudo que tem, né, aqui nos Estados Unidos ainda mais que no Brasil. Hoje você se sente assim um médico valorizado, você se sente pleno em relação à tua profissão, é onde você gostaria de estar, você acha que todos os anos de estudo valeram a pena para você? Ok, eu me sinto valorizado pelos meus pacientes. Sim. Tá? E na verdade grande parte do valor que eu vejo em ser quem eu sou e fazer o que eu faço, grande parte é ter o sorriso do pai, da mãe, da criança, entendeu? O dinheiro vem, claro que existem outras profissões médicas que pagam muito mais do que pediatra. Pediatra em geral aqui no Brasil, pediatras não ganham tanto como outras profissões no campo médico. Mas eu gosto muito do que eu faço, trabalho muito, tá? Respondo muito chamada de telefone. Eu tenho certeza que depois que eu terminar de falar com você, eu vou estar achando um monte de mensagens no meu WhatsApp. Sim. Tá? Mas sim, eu estou realizado no que eu faço. Mas não estou parando por aqui. Estou tendo constantemente novas ideias de como fazer a experiência dos meus pacientes melhor. Tanto que eu tive a ideia de ser mamãe em Miami, que foi uma ideia que habilitou, que plantou uma sementinha na cabeça de pessoas do que poderia ser, né? Da ideia de ter o filho nos Estados Unidos e ter uma ótima experiência. Então eu continuo com novas ideias e tentando expandir, né? Bacana. E doutor, antes da gente finalizar aqui o nosso papo, eu gostaria de saber algumas coisas, até ainda sobre o programa, né? Há quanto tempo ele existe? O programa começou em 2014. 2014. Só que 2014 assim foi mais teste. Um chove no molha. Posso até contar o engraçado é que em 2014, quando nós decidimos fazer o
o programa e organizar, o Dr. Cárdenas, ele sabia fazer WordPress. Ele disse, eu vou fazer um website de WordPress. E ele fez, horrível. Ficou horrível, ninguém olhava aquilo. E eu fiquei 7, 8 meses olhando aquilo sem nenhum resultado, e eu fiquei ansioso, falei, por que não está acontecendo nada? Foi aí que eu decidi fazer um website novo, o website novo que eu fiz daí que chamou a atenção da BBC. Tá? Mas no começo foi bem devagar. Desde 2014, mais de quase 1000 famílias, quase mil bebês já nasceram aqui? Olha, pacientes de todo o mundo, tivemos, acho que já estamos a uns 1.800 mais ou menos. Quase 2.000. Metade desses pacientes brasileiros. Legal. E obviamente vocês atendem o cliente, né? Existem programas, eu estou falando isso para quem tiver interesse, obviamente, tem programas específicos para pré-natal, parto, pós, ou seja, vocês completo. Cuidam tudo para a pessoa ficar... completo, a pessoa ela começa o pré-natal aqui ao redor de 32 semanas de gestação, com o nosso grupo de obstetras. Ela recebe os cuidados hospitalares pelo Mercy Hospital. Nós temos assistência de lactância como parte do programa, em domicílio, após a saída do hospital também. E depois nós temos meu acompanhamento pediátrico aqui na clínica. Vocês têm clínica em Orlando também ou só Miami? Eu não atendo em Orlando, estou vendo a possibilidade de estender meu atendimento em Orlando em domicílio. Eu ofereço serviço em domicílio em Miami e eu estou procurando enfermeiras, estou trabalhando nisso agora. Não, eu perguntei isso porque em algum momento você falou, né, de programas para as pessoas que estão turistando nos Estados Unidos, né, de talvez você, eu não sei se eu entendi bem, mas fazer tomar cuidado com alguém que tá numa viagem, precisa de um acompanhamento para um filho que aconteceu alguma coisa, ou seja, vocês têm esse tipo de programa também? O que eu tô vendo agora, para eu poder oferecer o meu serviço para pessoas, mesmo para as pessoas que não estão em Miami, é um conceito de telemedicina assistida. É uma coisa diferente da telemedicina tradicional. Isso seria, por exemplo, em Orlando, uma pessoa precisa de atendimento, eu teria uma enfermeira que viria ao paciente em domicílio, e essa enfermeira já viria habilitada para fazer vitais, fazer testes de garganta, extração de sangue, tudo que for necessário por mim. E eu estaria conectado por Zoom com esse paciente, fazendo a telemedicina, e receberia também toda a questão de imagens de ouvido, garganta, através do Zoom, incluindo o som cardíaco, pulmonar, através do Zoom. Você sabe que você me lembrou de uma passagem que eu tive, aconteceu com meu filho. A gente estava em Orlando, mas tudo bem, isso aí foi na Disney, né? O padrão da Disney de atendimento sempre é um padrão alto. A gente estava num hotel da Disney, ele tinha mais ou menos os seus 2 aninhos, 3 anos, e meu filho sempre teve bronquite, enfim, e ele tava assim, respirando assim, e naquele dia ele não estava bem na respiração. Eu tinha levado ele num hospital, né? A gente estava turistando em Orlando, não tinha ligação nenhuma ainda naquela época com os Estados Unidos, nenhuma, principalmente profissional. E aí eu fui num desses hospitais e, enfim, acabei conhecendo um médico lá que tinha atendido no Brasil. Enfim, ele conseguiu passar o remédio que a gente já tinha passado por ele alguma vez no Brasil, enfim. Mas chegamos no hotel, ele tava com essa... E eu olhei na época pra minha esposa e falei assim, meu Deus, esse menino tá morrendo. E eu apertei o botão de emergência, né, do hotel da Disney. Deu mais ou menos 30 segundos, já tinha um policial na porta. Depois de 1 minuto e meio chegou uma ambulância com uns paramédicos com uma maleta dessa, com uma maleta que eles começaram a ver tudo, e me lembrou disso, porque na época, se tivesse um médico ali na telemedicina, seria, aí é o mundo perfeito, né? Enfim, então acho que isso daí é um negócio legal. Voltando para tua vida pessoal aqui, antes da gente fechar rapidinho, você falou que você chegou por Michigan, né, com teu pai. E aí, como que você veio parar na Flórida, né? Depois você fez New Orleans? Então foi assim, meus pais, eles, naquele primeiro ano que eu morei nos Estados Unidos, foi em Michigan. Tá. Quando nós retornamos, quando eu tinha próximo a 15 anos, meu pai decidiu voltar a Michigan, porque ele trabalhava na indústria automobilística. Tá.
já tinha conhecimento, e ele foi isso que ele fez. Ele foi lá, trabalhou em empregos pequenos primeiro, mas depois foi contratado pela Ford, depois pela GM, e aposentou da GM. Portanto, eu estava lá, eu fiz minha universidade, meu high school lá, fiz a minha universidade de bioquímica na Universidade de Michigan, e depois sou bem latino, apesar de ter essa cara de gringo. Eu sou bem latino e eu não me sentia muito em casa em Michigan. E eu queria descer. Eu queria, na verdade, chegar na Flórida, e onde eu estou agora, para estar próximo às culturas que são mais familiares para mim. E comecei a procurar a escola de medicina, mas aqui para baixo. Fui aceito na Universidade de Michigan para estudar medicina, só que quando surgiu a oportunidade de estudar medicina na Tulane University em New Orleans, eu abandonei a ideia de ficar em Michigan e desci. Estudei medicina em New Orleans 4 anos e continuei na minha saga de querer descer. Na hora de escolher a residência de pediatria, que é o que eu queria fazer, eu tinha a opção de fazer residência de pediatria em New Orleans, que já tinham me oferecido, só que eu vim passar um mês aqui no Jackson para sentir como é que era. Gostei, eles gostaram de mim e me deram uma vaga aqui, eu vim para cá. E daí o resto é história. 20 e poucos anos aqui já, 23 anos já trabalhando aqui. Você falou de duas faculdades / hospital que me lembraram, né? Nós temos um cliente, o Dr. Bruno, que está fazendo a sua revalidação agora na Universidade de Michigan. Ele é bariátrico, mas uma carreira incrível no Brasil. E ele veio fazer especialização, mais uma especialização e revalidação, né, tá na Faculdade de Michigan. E você falou do Jackson, nós temos também a doutora Natália, não sei se você conhece. Ela é chefe da UTI do Jackson Hospital. Tá, de adulto. De adulto. Ela é chefe da UTI da infectologia, ou seja, ela que cuidava, inclusive, de todos os casos de Covid aqui de Miami, do Jackson Hospital, ela que estava, você me lembrou agora. Muito bom. Doutor, você quer falar mais uma mensagem para a galera que está em casa, um recado? Fica à vontade aqui, a hora é tua. Bom, eu quero agregar uma informação muito útil a médicos brasileiros que queiram vir para os Estados Unidos trabalhar aqui no seu campo. A parte da possibilidade de validar o diploma de médico nos Estados Unidos existe também. Isso é desconhecido pela maioria dos médicos lá no Brasil. Tá? Existe a possibilidade de validar como nurse practitioner. Apesar da palavra nurse, que significa enfermeira, não se trata de um cargo de enfermeiro. O cargo de nurse practitioner é um cargo de médico. Você atende pacientes igual a um médico, em conjunto com o médico. E na verdade na Flórida agora eles permitem esse tipo de validação a pessoa clínica, mesmo sem estar em conjunto com outro médico. Isso exige uma validação inicialmente como enfermeiro, e curso de um ano e pouco, e depois uns 2 anos adicionais para fazer a validação como nurse practitioner. E eu tenho umas 3 pessoas que eu conheço aqui que estão fazendo isso. E esse caso, isso abriu, né, uma dimensão diferente aqui pra galera. Esse caso, ele é, entre aspas, muito mais simples do que os 3 steps. Bom, você não tem que fazer nenhum step. Isso aí é uma vantagem tremenda, porque o step toma tempo, estudo. E para um especialista, um cardiologista, por exemplo, que quer vir para cá fazer os steps, ele tem que voltar para trás e rever toda a matéria. Fazer tudo, sim. E nesse caso, ele seria o que? Um family doctor? Ou ele seria um clínico geral? Uma nurse practitioner, ela pode trabalhar fazendo parto. Ela pode trabalhar numa UTI neonatal, ela pode trabalhar como pediatra, né? Sim. Ela pode trabalhar em anestesia, com anestesiologista. Que bacana. Existem várias oportunidades. Não faria cirurgias, mas tem muita flexibilidade no que a pessoa pode fazer dentro do campo clínico. Uma dermatologista, por exemplo, no Brasil pode validar como nurse practitioner aqui e trabalhar em conjunto com uma dermatologista, fazendo basicamente o mesmo. Tá? Claro, o valor que a pessoa ganha é inferior ao valor de um médico, só que ainda assim é um valor muito interessante. Sim, e também para muita gente que está se preparando para isso é um bom passo. Bom, ser mamãe em Miami, né? Esse daí, doutor, o senhor acertou de verdade, tá? Parabéns pela tua história.
De novo, muito obrigado por abrir mesmo. o teu conhecimento, as tuas dicas. Eu vou deixar o link aqui pra galera, para depois acessar vocês lá direto. Vamos ver se a gente estava conversando da gente fazer alguma coisa junto e levar para mais pessoas, oportunidade para mais brasileiros ainda que querem, né, ou que querem morar, ou que querem ter filho, ou que querem, como um plano B, né, todo brasileiro pensa nisso, enfim, eu sou um baita de um apoiador de boas ideias, eu acho que a tua ideia é realmente demais, então, poxa, muito obrigado por tudo que você falou, pelo teu tempo, pela tua dedicação aí com a galera toda, obrigado aí por isso. Obrigado. Eu tô esperando agora que vão abrir as fronteiras, né, em novembro, esperando as mamães aqui com a gente. É isso aí. Gente, aí ó, mais uma bela entrevista com dados importantíssimos, né, e super relevantes para a vida de todos vocês. É essa que está sendo a nossa missão nessa conversa com os profissionais de diversas áreas. Dr. Vladimir, muito obrigado de novo. Prazer, meu. Valeu.